Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Ecolegal. Meu nome é Leonardo Campanelli e hoje nós vamos aprofundar no tema licenciamento ambiental, tratando da divisão de competências entre a União, os estados e os municípios. Ou seja, o que é de competência de licenciamento do governo federal, o que é de competência de licenciamento do governo estadual e o que é de competência de licenciamento do governo municipal. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês saberem das próximas postagens. Pessoal, antes de nós entrarmos especificamente na divisão de competências, que é tratada na Lei Complementar 140 de 2011, eu vou ler aqui o artigo dessa lei, o artigo 2º, que define o que é o licenciamento ambiental para ficar mais claro. Depois a gente vai, então, pausadamente, vendo qual é a competência de cada ente federal. Vamos lá? Então, o artigo 2º diz assim: para os fins desta lei complementar, considera-se licenciamento ambiental o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Então, vocês vejam, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo. O que significa isso? É um procedimento conduzido pelo poder público que requer uma série de passos para o final, com o objetivo, ao final, de chegar à licença ambiental, que ele é específico para as atividades que causam degradação ambiental. Então, nem todas as atividades passam pelo licenciamento ambiental. Por exemplo, um salão de cabeleireiro, ele pode estar dispensado do licenciamento ambiental. Por quê? Se ele não tiver associado a ele nenhum impacto ambiental, por que vai ser exigido dele que cumpra um procedimento administrativo ao final do qual ele receberá uma licença ambiental? Então, quando nasceu, como eu disse no vídeo passado, o licenciamento ambiental estava muito relacionado às atividades industriais, que tipicamente causam impactos ambientais dos mais diversos, ao solo, à água, ao ar, enfim. Né? Então, o licenciamento ambiental ele visa a conduzir, através de uma série de passos, que o empreendimento, que a atividade, ela se adeque de tal forma a não causar o impacto ambiental ou causar o mínimo impacto possível, ou no caso do impacto ser inevitável, que ela compense. Então, por exemplo, no caso de uma atividade mineradora, toda mineração ela tem um impacto ambiental que não tem como ser compensado, porque ela vai tirar matéria do meio. Então, por exemplo, uma extração de rocha, né? Evidentemente a rocha vai ser tirada do meio, ela faz parte do meio ambiente, aquele impacto ali não tem como ser evitado e mitigado. O que dá para fazer é compensá-lo, ou seja, uma empresa mineradora que retira a rocha, ela pode fazer algum tipo de compensação ambiental, reflorestamento, uma série de outras coisas, para poder de alguma forma compensar aquele dano que ela está causando. Então o licenciamento ele trabalha nesse sentido, evitar o impacto ambiental, primeiro passo. Segundo passo, caso não seja evitável, que se minimize. Terceiro passo, caso ele não tenha como ser evitado, não tenha como ser minimizado, ele vai ser compensado. Ok? Vamos ver agora quais são as competências de cada ente federado. Vamos começar com as competências da União. No artigo 7º, estão discriminadas as atividades que são de competência da União. E ele diz assim, o artigo 7º, como eu disse, da Lei Complementar 140 de 2011. São ações administrativas da União. Aí eu vou direto para o inciso que trata do licenciamento ambiental. Vamos então para o inciso 14. Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades. A linha A. Localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Né? Então, por exemplo, a usina de Itaipu, ela é binacional, suas atividades, né? A própria usina, parte dela está no território do Paraguai, parte no território do Brasil, então o licenciamento dela, o controle da gestão ambiental dela por parte do poder público só pode ser exercida pela União. Nesse caso, o órgão licenciador da União é o IBAMA. B. Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, que são as áreas demarcadas no mar. No vídeo em seguida, eu vou mostrar para vocês no mar onde estão demarcadas as áreas. Então, pessoal, aqui está o mapa que eu produzi para vocês, para ilustrar onde estão localizados, né, o mar territorial, a zona econômica exclusiva. Então, a linha vermelha aqui é a linha de base, é a linha de referência a partir da qual começa-se a medir o mar territorial, e ele é medido 12 milhas náuticas mar adentro. Então, essa linha roxa é o limite do mar territorial dentro do Oceano Atlântico, certo? Eu trouxe uma ilustração aqui do estado do Rio de Janeiro porque é onde eu tenho mais familiaridade, consigo falar com mais facilidade
mas essas linhas elas estendem tanto para sul aqui quanto para nordeste, em direção nordeste, ok? Então, no mar territorial é a parte, só ter título de curiosidade, é a parte do Oceano Atlântico que é considerado parte do território brasileiro. Então, uma criança, por exemplo, que nasça aqui dentro de uma embarcação, ela é cidadã brasileira, porque ela nasceu em território brasileiro, ok? Aqui se aplicam todas as leis brasileiras sem distinção, certo? A zona econômica exclusiva começa contando aqui dessa linha roxa, que é a linha de 12 milhas náuticas, até essa linha azul, que é a linha de 200 milhas náuticas. Então, essa zona econômica exclusiva é a área, como o próprio nome diz, onde o Brasil tem soberania de exploração econômica, tanto no mar quanto no leito marinho. Então, qualquer atividade econômica que se exerça aqui, ela, por convenção internacional, ela é de direito, né, de exploração do governo brasileiro, certo? Então, conforme está estabelecido na linha B do inciso 14 do artigo 7º da Lei Complementar 140 de 2011, a partir dessa linha vermelha até essa linha azul, ou seja, do mar territorial até o final da zona econômica exclusiva, a competência de licenciamento ambiental das atividades que aqui ocorrem, por exemplo, extração de petróleo, né, do leito marinho, é um exemplo, né, de atividade que ocorre nessa região, ela é de competência exclusiva de licenciamento do IBAMA, porque é atribuição da União e o IBAMA é o órgão da União que faz o licenciamento ambiental dentro, né, do mar territorial e da zona econômica exclusiva. A linha C, localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. Muito fácil de entender. D, localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em áreas de preservação ambiental. Né? Ou seja, as unidades de conservação sob a administração do ICMBio, que é o órgão federal que administra as unidades de conservação, toda vez que uma atividade ela atinge diretamente, ou seja, ocorre dentro ou afeta diretamente, né, uma unidade de conservação federal, excetuando-se as APAs, ela passa para o licenciamento do IBAMA, que é o órgão federal competente. Localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Então, por exemplo, uma rodovia começa no estado e termina no outro. Uma rodovia federal, ela vai ser licenciada, a sua duplicação, a sua pavimentação, a sua abertura, vai ser licenciado pelo órgão federal, como eu já disse, o IBAMA. A linha F, de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental nos termos do ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego de Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar 97, de 9 de julho de 1999. G, destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor de material radioativo em qualquer estágio ou que utilize energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicação, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Né? Aqui nem. Né? Um exemplo, então, de uma atividade dessa, por exemplo, é a mineração de urânio, o enriquecimento de urânio, as nossas usinas termonucleares, que estão todas localizadas em Angra dos Reis, todas sob competência de licenciamento do IBAMA. E a última linha, a linha G, que atende a tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo a partir de proposição de Comissão Tripartite Nacional. Essa Comissão Tripartite Nacional ainda não está instituída, portanto, ainda falta avançar nesse tema aqui para poder ter essa repartição. O que ocorreu em nível nacional foi a edição de um decreto por parte do Presidente da República que aprofunda, detalha essa divisão de competências entre os entes federados, especificamente trazendo quais são as atribuições de competências do IBAMA, certo? Só que esse decreto tem sido muito debatido em nível do judiciário, se ele fere ou não fere a Lei Complementar 140, se ele foi além do poder regulamentador que um decreto tem. Então, por ele ter um caráter um pouco problemático, eu vou pular ele. A gente pode até falar dele em outro vídeo, mas devido à problematização que ele tem dado desde a sua edição, eu vou pulá-lo por enquanto, tá? Mas se vocês pedirem, a gente volta nele em outro momento. Mas atendendo a esses incisos que estão aqui, estabelecidos aqui no artigo 7º, obviamente todas as atividades aqui que atendem esse inciso, elas estão sob competência de licenciamento do IBAMA, ok? Vamos agora para a competência municipal, que é bem curta, e depois a gente volta para a competência estadual, ok? A competência municipal está no artigo 9º, certo? Que diz, são ações administrativas dos municípios. E aí a gente vai para o inciso 14.
Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nessa lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. A linha A, que cause ou possa causar impacto ambiental de âmbito local, ou seja, conforme tipologia definida pelo respectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerando os critérios de porte, potencial poluidor ou natureza da atividade. Ou seja, cabe aos conselhos estaduais de meio ambiente definir o que é esse impacto local, como está estabelecido aqui na própria lei, a partir do porte da atividade, a partir do potencial poluidor e da natureza. No caso do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem essa resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente que faz essa divisão de competências, e eu posso adiantar para vocês que uma das competências que fica exclusivamente dada aos órgãos estaduais, porque se considera que o impacto não é local, é as atividades sujeitas à RIMA. As atividades sujeitas a estudo de impacto ambiental, elas não podem ser feitas pelo município porque se entende que esse impacto não é local. E aí o detalhamento disso também é bastante técnico, é complexo de ser visto. Também posso gravar um vídeo para explanar para vocês, caso vocês queiram, essa questão de o que é considerado impacto local no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a partir da leitura dessa resolução CONEMA. Mas eu quero adiantar para vocês que ela existe. E não só aqui no Estado do Rio de Janeiro, muitos estados já têm essas resoluções que determinam o que é impacto local, portanto, o que o município pode licenciar. A linha B, localizadas unidades de conservação instituídas pelo município, exceto nas APAs, ou seja, assim como aconteceu no nível federal, né, se uma atividade impactar uma unidade de conservação municipal, o licenciamento é atraído para o município. Isso só não vai acontecer no caso das APAs, das áreas de proteção ambiental. Bom, e aí a gente volta para o artigo 8º, que vai falar do que é competência de licenciamento no âmbito dos estados. Então diz assim, são ações administrativas dos estados. Vamos lá para a linha 14, para o inciso 14, promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Inciso 15, promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidade de conservação instituída pelos estados. Certo? Então, eu esqueci de ler o finalzinho aqui do inciso 14. Ressalvado o disposto no artigo 7º e 9º. O 7º é o que dispõe de licenciamento de nível federal, né, o nível que é licenciado pelo IBAMA, e o 9º que é licenciado no nível municipal. Ou seja, tudo aquilo que não é licenciado no nível municipal, tudo aquilo que não é licenciado no nível federal, vai ser licenciado pelos estados. Certo? E se, da mesma forma, um empreendimento afetar a unidade de conservação estadual, automaticamente aquela competência de licenciamento é atraída para o órgão estadual competente, excetuando-se, nesse caso, as APAs, as áreas de proteção ambiental. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comentem. O comentário de vocês é fundamental para nós direcionarmos os próximos vídeos. Agradeço a audiência de vocês e a grande participação que tem dado nesse canal, sempre me ajudando e me incentivando. Até mais!